Paz e graça, meus amados e queridos irmãos. Paz e graça a você que me acompanha. Paz e graça. Já estamos live. Paz e graça. A paz do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar onde você esteja. Deus abençoe você. Cá estamos nós para mais um Apple Podcast Retaguarda. Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje promete. Hoje promete. Hoje promete. Deus abençoe você que me ouve nesse podcast Apologética Moangolé. Hoje promete. Hoje eu trouxe assim material pesado para você. Hoje promete. Chega já dizendo retaguarda. Chega dizendo já retaguarda, retaguarda. Deus abençoe. Retaguarda. Comente aí, retaguarda. Partilha aí, retaguarda que nós vamos começar. Israel e a paranoia. Deus abençoe. Retaguarda. Ele chegou e partilhou. Chega e partilha. Você que chegou agora, chega, partilha. Comenta aí. Retaguarda. Ele chegou e partilhou. Não pense duas vezes. Chegou, partilhou. Comenta aí, retaguarda, que nós vamos começar. Eu estou só a partilhar aqui com alguns amigos. Ele chegou e partilhou. Essa é a regra. Essa é a nossa regra. Chegou e partilhou. Não se pensa duas vezes. Ele chegou e partilhou. Você que chegou agora, chegou e partilhou. Retaguarda. Comente aí nos comentários. Retaguarda. Chegou e comentou. Retaguarda. Pedro, Deus abençoe, Pedro. Chegou e comentou. Retaguarda. É assim que tem que ser. Chegou e comentou. Retaguarda. Chegou e comentou. Retaguarda. Chegou, partilhou. Enquanto ouvimos o nosso irmão Braille Ramos, ele é um rap gospel. Nessa sua canção, bendito é aquele que vem em nome do rei.
Eu gosto dessa canção. Bendito aquele que vem em nome do Rei, de Braille Ramos. Chegou e partilhou. Vá lá, chegou e partilhou. Chegou e partilhou. Comenta aí, retaguarda. Retaguarda para todo mundo. Deus abençoe a todos. Vamos dar início então ao nosso podcast de hoje. Penso que já esperamos o suficiente, já partilhamos aí um bocadinho. Retaguarda, chegou e comentou retaguarda. Deus abençoe, retaguarda. A única coisa que eu vos peço é que cheguem e partilhem ao máximo. E vamos começar hoje. Hoje nós vamos falar sobre israelismo negro ou Israel e a paranoia. Israel e a paranoia. É o que vamos tratar disso hoje. Na verdade, eu não tinha assim intenção de falar sobre esse assunto, mas começaram a surgir ventos de doutrina que eu me vi na obrigação moral de repor a verdade. Então, antes desse podcast começar, eu quero dizer que eu não estou necessariamente respondendo alguém, mas eu estou, na verdade, a repor a verdade. Eu estou, na verdade, a apresentar fundamentos para que as pessoas não sejam movidas por ventos de doutrinas que têm soprado por aí. Então, esse é o grande objetivo, garantir que a verdade seja reposta e as pessoas não sejam enganadas por ventos de doutrinas que têm soprado por aí. Deus abençoe Pastor Zé, Pastor Wilson Fernandes, Deus abençoe Augustinho, Matt Fanny, que já é da casa, Deus abençoe Matt, companheiro, Dom Ki, Deus abençoe meu amado, Retaguarda, João dos Santos, Cativa, Lucas Dourado, Deus abençoe, o Mauro Jacob, Deus abençoe, Pedro, Deus abençoe, retaguarda, chegam comentando, retaguarda, partilhem o máximo. Nós vamos falar sobre Israel e a paranoia, e a paranoia. Israel é especial, uma coisa que nós temos que ter em mente, Israel é especial, não há dúvida disso. É através do povo de Israel que veio o Messias, o Salvador. Jesus Cristo, ele veio por meio de Israel. Israel nos deu personagens ou pessoas que são, na verdade, heróis da fé para nós. Todos aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na Bíblia Sagrada, eles têm algumas pessoas como heróis da fé. Homens como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi. Nós temos essas pessoas, então, os profetas da antiga aliança, os apóstolos. Então, essa gente toda, todos eram judeus, não é? Todos eram descendentes de Israel. Todos eram descendentes de Israel. Então, ao estudarmos a palavra, não tem como, é inevitável, nós temos um sentimento de amor por a nação de Israel. Entretanto, esse sentimento muitas vezes pode causar esquizofrenia, paranoia, conforme nós vamos ver aqui. Algumas pessoas se tornam paranoicas com Israel e acabam fazendo coisas que não deviam, criam teorias que não deviam, teorias algumas até que são perigosas. Algumas teorias até que são perigosas, teorias que não deviam, falas que não deviam ser faladas, teorias que não deviam ser articuladas, nem vociferadas, porquanto são teorias e falas e pensamentos perigosos. Partilhe essa live que nós estamos a falar sobre Israel e a paranoia. Alguns acreditam piamente que são judeus. Eles acreditam que eles próprios são judeus. Quando eles ouvem falar de Abraão, Isaac, Jacó, eles acham que eles são judeus, descendentes consanguíneos de Abraão, de Isaac, Jacó. Eles acham que
Jacó era tetaravô deles, Abraão era tetaravô deles. E essas pessoas então acabam criando confusão. Nós vamos ver aqui agora alguns grupos, alguns movimentos que ao longo das histórias alegaram que eles são judeus. Eles alegaram que eles são judeus e vocês vão ver aqui um padrão interessante. Retaguarda, Agostinho. Retaguarda, pastor Cianuque Monteiro, nosso parceiro. Movimentos dos israelitas pastuns. São, na verdade, um grupo do Afeganistão e eles são descendentes do Iraque, de iranianos. Antes dos testes de DNA, essas pessoas batiam no peito, pessoas como George Moore escreveu uma obra com o nome As 10 Tribos, e em 1861 eles defendiam que os pastuns, essa tribo pastuns, que viviam no Afeganistão, eles eram os verdadeiros israelitas. Eles eram os verdadeiros judeus. Eles diziam, esses judeus que estão em Israel são falsos. Nós, os pastuns, é que somos os verdadeiros descendentes de Israel. Só que, com o advento do teste de DNA, fez-se testes, descobriu-se que não passava de uma autêntica farsa, charlatanismo, e que verdadeiramente eles não eram judeus coisíssima nenhuma, não eram judeus coisíssima nenhuma. Tudo aquilo não passava de uma bela lorota. E hoje esses pastuns que diziam que eles eram judeus, hoje caíram no ridículo, ninguém mais sequer fala deles, não são tidos nem achados. Temos o movimento hebraísmo britânico, também conhecido como anglo-israelismo. É um grupo que defendia a ideia que os britânicos, não é, eram os verdadeiros descendentes dos hebreus. Eles defendiam também que a fala inglesa é que era, na verdade, o verdadeiro hebraico, a língua que Abraão, Isaac e Jacó falavam era o inglês. Eles defendiam isso, os anglo-israelitas. Eles diziam, não, os judeus que estão em Israel são falsos. Nós, os britânicos, é que somos os verdadeiros israelitas. Os verdadeiros israelitas somos nós, ingleses, escoceses, irlandeses, os anglo-israelismos. Eles batiam no peito, eles diziam que eles eram os verdadeiros israelitas. Retaguarda, pastor Pedro, Deus abençoe. Eles diziam que eles eram os verdadeiros israelitas, Elísio Mateus, paz e graça. Eles diziam que eles eram os verdadeiros israelitas, o israelismo britânico, o anglo-israelismo. Eles diziam que a língua inglesa era a língua que Abraão falava. O verdadeiro hebraico, ele falava, o inglês é o verdadeiro hebraico. E é um sinal, e o fato de que hoje o inglês se tornou a língua franca, é a língua que o mundo inteiro se comunica, é a língua dos negócios. Então isso é um sinal dos fins dos tempos. Não é que Deus está fazendo todo mundo falar a língua dos israelitas, que é já o inglês. E esse é o sinal dos fins dos tempos. E eles criavam aí uma confusão de que, olha, tem aí alguns judeus que realmente estão em Israel, e tem aqui os britânicos e os americanos, esses é que são os verdadeiros israelitas, os dois vão se juntar. Só que isso hoje foi comprovado que não passa de um belo mito, falsários e charlatões. Tem também o hebraísmo francês, o franco-israelismo. Alegavam que os franceses eram os verdadeiros descendentes dos israelitas, que a dinastia Merovingia era proveniente da linhagem real de Davi. Eles falaram, não, os verdadeiros israelitas somos nós, os franceses. Então os irmãos já começam a ver, retaguarda. Os irmãos já começam a ver. Os irmãos já falavam a ver. Os irmãos já começam a ver um padrão aqui. Quer dizer, todos os grupos, quem está a entender, por favor, comenta aí no comentário, estou a entender. Se você está a entender onde é que vamos chegar, escreva aí, estou a entender. Retaguarda, escreva aí, retaguarda, estou a entender. Eles diziam que os verdadeiros hebreus eram os franceses eram os verdadeiros hebreus. Todo mundo acha que eles são os verdadeiros hebreus. Temos também o hebraísmo escandinavo. Alegavam que os verdadeiros israelitas são os noruegueses, dinamarqueses, os finlandeses, os islandeses, esse pessoal nórdico, a Europa nórdica. Eles diziam que os nórdicos é que eram os verdadeiros israelitas. Quando você visse um norueguês, um dinamarquês, um finlandês, eles diziam que, olha,
o dinamarquês, o finlandês, o irlandês, o pessoal que nasceu na Islândia, eles é que são os verdadeiros israelitas. Esse sentimento, essa israelomania é antiga. Todos os povos da Terra, em algum dado momento, já tiveram essa alucinação de querer ser israelita, de dizer que não, olha, as tribos que estavam perdidas, afinal somos nós. A minha tribo é que eram os verdadeiros descendentes de Israel. Nós temos aqui também Mauro, retaguarda. Nós temos aqui também o grupo no Japão do século XVII, que alegavam que eram os verdadeiros israelitas descendentes das 10 tribos. Os japoneses, tinha um grupo de japoneses que diziam que eles é que eram os verdadeiros israelitas. Esse movimento chegou a influenciar outros movimentos, como o hebraísmo chinês. Isso mesmo. Chineses acreditavam que eram eles os verdadeiros israelitas. Ou seja, até aqui já vimos quem? Já vimos os pashtuns, que era do Afeganistão. Eles diziam que eles eram verdadeiros israelitas. Vimos os britânicos, os franceses, os escandinavos, agora os japoneses e os chineses, que também acreditavam que eles que eram os verdadeiros israelitas e que a história toda é uma farsa, é tudo uma mentira. Todos os judeus que estão aí são mentirosos. Os judeus todos eram assim, tinham olhos rasgados, eram chineses, eram japoneses. Tudo é mentira. Os verdadeiros israelitas são eles. Comenta aí, retaguarda. Quem está a entender? Me diz aí que está a entender. Comenta aí, retaguarda. Temos um movimento de identidade cristã. Um movimento extremista, radical, antissemita. Eles odiavam judeus, tanto que é um movimento ligado ao partido nazista da Alemanha, de Adolf Hitler. Essa identidade cristã, se vocês repararem, tem o símbolo deles, aqui a bandeira deles, essa espada, na verdade é uma suástica nazista. E esse Richard Butler, ele faz o símbolo, a saudação nazista, essa saudação nojenta. Acreditam que os europeus caucasianos, aqueles europeus que o Hitler chamava de raça pura, altos, loiros, olhos azuis, é que são os verdadeiros israelitas. E eles odeiam os judeus com todas as forças dele. Não é em vão que Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. Eles odeiam os judeus porque eles diziam que os judeus são impostores. Hein? Os judeus são impostores, roubaram o legado deles. Eles é que são os verdadeiros judeus. Os judeus que estão em Israel hoje são impostores. Eles são impostores. Retaguarda, comenta aí, retaguarda. Mais movimentos. A seita pseudo-cristã norte-americana, fundada pelo falso profeta Joseph Smith, acredita que os índios nativos-americanos eram os verdadeiros judeus que estavam escondidos. Joseph Smith vai dizer que ele viu um anjo, e o anjo Moroni, que ele mostrou, eu até tenho aqui o livro dos Mormons. Tenho aqui esse livro, o livro dos Mormons. Ele vai dizer que o anjo Moroni, que ele mostrou o livro dos Mormons, esse livro aqui, ele vai dizer que o anjo lhe disse que os israelitas verdadeiros, eles estão escondidos nas tribos indígenas da América, não é? Os índios americanos, eles eram os verdadeiros judeus. O mormonismo também ensina que através do batismo, qualquer pessoa se torna judeu. É o que diz essa seita pseudo-cristã diabólica do mormonismo. Temos aqui antonianismo de Kim Pavita. Olha aqui um rosto conhecido. Estamos a entrar aqui na nossa África, na nossa África. Kim Pavita, nascida em 1684 e foi assassinada, foi queimada, foi acusada por heresia pela Igreja Católica e foi queimada. Que heresia foi essa? Kim Pavita era uma profetisa do antigo reino do Congo, portanto, num período que engloba o que hoje chamamos de Angola também. Ensinou que os verdadeiros judeus eram descendentes do reino do Congo, incluindo Jesus e os apóstolos.
e que a verdadeira Jerusalém ficava no reino do Congo. Meu Deus! Ou seja, eu assim eu Bacongo. Eu assim sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, o Yannick cantou, eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo. Eu sou Bacongo. Eu assim eu Bacongo, eu amo o Congo. Eu assim é que sou o verdadeiro israelita. Eu é que sou o verdadeiro israelita, eu sou Mukongo. Quem não é Bacongo anda a nos mentir porque vocês vão de noite. Não, sou Bacongo. Sou israelita. Sou israelita. Ando aí a nos mentir porque vocês Bacongo. Não, é vossa inveja. Nós somos israelitas. Mas basicamente Kim Pavita dizia isso, que os verdadeiros disse que teve visões dos céus. É sempre assim. Visões, ou que ela teve visões dos céus. E nessas visões lhe foi revelada que os verdadeiros israelitas, eles eram descendentes do reino do Congo. Jesus nasceu no reino do Congo. Os apóstolos nasceram no reino do Congo. Todos eles. Jerusalém, na verdade, ficava no reino do Congo. E os verdadeiros israelitas eram Bacongo e falavam que Congo. O verdadeiro hebraico, na verdade, chama-se Congo. Ah, meu Deus, vamos dar sequência. Essas ideias de Kim Pavita não morreram, não ficaram por aí. Por quê? Por quê? Porque alguns líderes de alguns movimentos religiosos, autoproclamados profetas, eles começaram a reproduzir as loucuras de Kim Pavita. Inclusive o feiticeiro Simão Kimbangu, ele começou a reproduzir esse tipo de ideias. Começou a alucinar, surtou. Ele então desenvolve a ideia de que ele é a manifestação de Jesus Cristo. Ele fala que, olha, eu sou a manifestação de Jesus Cristo que vim para libertar o povo negro. É o messianismo. Ele vai dizer, olha, Jesus veio pela primeira vez para pregar o evangelho, mas agora veio pela segunda vez no corpo de Papá Kimbangu para libertar o povo negro, que é o seu povo. Não é? Assim como Deus chamou Moisés para tirar o povo da terra do Egito, agora Jesus encarnou na forma de Simão Kimbangu, na forma de Papá Kimbangu, para libertar o povo de Israel, que são os Bakongo, que são pessoas descendentes do reino do Congo, das mãos do imperialismo europeu. Simão Toco, que também bebe dessa na verdade, o tocuísmo é uma readaptação. Na verdade, o tocuísmo é o quimbanguismo angolano. Simão Toco faz um copy-paste das ideias de Simão Kimbangu. Só que um bocadinho mais refinado, porque você olha para o quimbanguismo, aquilo é espiritismo autêntico, práticas bizarras. O tocuísmo é um bocadinho mais refinado, mas também é uma lorota de espiritismos e práticas bizarras, crenças bizarras que nada tem a ver com o evangelho. Então, isso em termos de ideias, não sem desmerecer ninguém, não é sem desmerecer nenhum tocuísta. Eu conheço tocuístas que são assim, pessoas excelentes e provavelmente haja quimbanguistas assim com um coração maravilhoso, boas pessoas. Pessoas essas a quem eu saúdo nesta noite sem qualquer desprimor, mas quanto às doutrinas que as vossas igrejas pregam, elas sequer podem ser chamadas de igreja cristã, elas são umas seitas pseudo-cristãs. Então, o tocuísmo também tem dessa, não é? A ideia de que, olha, Jesus agora, o Maiomona, conforme eles chamam, Simão Toco, ele é a personificação do Espírito Santo. É isso que o tocuísmo prega. E veio também para libertar os negros. Para libertar os negros. Tudo isso para dizer o quê? Essas ideias, sempre que vocês virem, essas ideias de alguém a dizer, os verdadeiros israelitas somos nós. As 10 tribos que estavam perdidas, agora encontramos as 10 tribos. As 10 tribos estavam lá não sei aonde, eles encontraram, são todos negros, são chineses, são do reino do Congo. Meus irmãos, não se metam nisso. Isso não passa de teoria de conspiração, pseudociência, pseudo-história, uma autêntica besteira. Mas o problema é que não é só uma simples besteira.
é que também tem algumas consequências práticas, das quais vamos ver daqui a pouco. Agora entramos então no movimento que eu quero falar, que é o mais importante para nós hoje. Black Hebrew Israelites. Black Hebrew Israelites. Luiz Paulo, Deus abençoe. Também conhecido como Black Hebrew Israelite Movement. Movimento composto por vários grupos, ou seja, não é só um grupo dentro desse movimento, são vários grupos. Chega a ter de tudo nesse movimento, desde cristãos praticantes da lei, altamente legalistas, e até mesmo polígamos. Não é? Alguns hebreus israelitas, eles acham que eles têm que ter 4 mulheres, 3 mulheres. Outros até são traficantes de droga, enfim, tem de tudo aí dentro desse movimento. Acreditam que os verdadeiros judeus, ouça isso com calma, se tiver uma lapiseira aí para apontar a ponta, eles acreditam que os verdadeiros judeus são os afrodescendentes que cumpriram a profecia de Deuteronômio 28. Que profecia é essa? A profecia que diz, não é na verdade uma profecia, é uma profecia condicional. Deus diz a Israel que se eles forem fiéis com a aliança que ele fez com eles, então Deus mandaria, não é, opressores para oprimir Israel e até seriam vendidos como escravos. Por exemplo, Deuteronômio 28, 68. Essa é a passagem favorita deles. Essa é a passagem que tens que ter na mente quando falam de Black Hebrew Israelites, o hebraísmo negro. A passagem diz assim: e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que tenho dito. Nunca mais o verás. E ali sereis vendido como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. É isso que diz o texto. Então, esse movimento faz uma interpretação seguinte. Egito é África. E eles interpretam assim, Egito é África. O texto diz que se os israelitas não fossem fiéis com o pacto da aliança que Deus fez com eles seriam vendidos para o mundo todo. E eles sairiam de lá em navios. E seriam vendidos como escravos e escravas. E não haveria quem o comprasse. E eles vão dizer assim, quem é o povo que saiu de África em navios? São os afrodescendentes. Quem é o povo que foi vendido como escravo saindo de África? São os afrodescendentes. Logo, os verdadeiros israelitas são os afrodescendentes. Mas tem alguns problemas com isso. Vê, e o Senhor vos fará voltar do Egito em navios. Voltar. Não diz que o Senhor vos fará ir ou sair do Egito. Vê como é que está errada a interpretação. O texto diz, o Senhor vos fará voltar ao Egito. Não diz, e o Senhor vos fará sair do Egito. Ele diz, não, o Egito é África. E nós saímos de África com navio. Mas o texto não diz que o Senhor vos fará sair de África ou do Egito em navios. O texto diz que o Senhor vos fará voltar ao Egito. Porque o Egito, na verdade, é que era a terra da escravidão. Não sei onde é que eles interpretam que o Egito é África, representa os africanos. Essa é uma falsa interpretação. Não é? E ali sereis vendidos e vendidas como escravos, mas não haverá quem compre. A questão é, os afrodescendentes tiveram compradores? Tiveram compradores? Isso é historicamente comprovado. Eles fizeram um mapa das 12 tribos. Vale lembrar que para esse movimento, eles não dizem que o africano é descendente dos israelitas. Eles dizem que os afrodescendentes, ou seja, os africanos que hoje estão no Ocidente. Por exemplo, se você é um brasileiro descendente de africano, aí sim você é considerado israelita. Mas se você é africano, nasceste em África, você não é considerado israelita, segundo esse pensamento deles. Quem está a entender, comenta aí, retaguarda. Por exemplo, os afro-mexicanos, eles dizem que são da tribo de Issacar. Os afro-argentinos e afro-chilenos, eles dizem que são descendentes da tribo de Naftali. Os afro-colombianos e uruguaios são da tribo de Azé. Os afro-indianos são da tribo de Ruben. E aí por aí vai. Os afro-cubanos são descendentes da tribo de Manassés. Os
porto-riquenhos são descendentes da tribo de Efraim. E os afro-americanos são descendentes da tribo de Judá. Oh, Jesus. E o pior de tudo é que a pessoa que inventou esse gráfico, até acabei por esquecer o nome, ele disse que teve uma visão, foi um anjo que lhe apareceu. É sempre assim. Um anjo lhe apareceu. Um anjo lhe apareceu e lhe mostrou, olha, então aqui esse gráfico, os africanos, os afro-cubanos são descendentes da tribo de Manassés. Os afro-americanos são descendentes da tribo de Judá. Os afro-haitianos, ou os haitianos de forma geral, são descendentes da tribo de Levi. O anjo supostamente é que ele falou. Lembra aqui o nosso amiguinho Joseph Smith, da seita pseudo-cristã dos Mormons, ou do Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que escreveu o livro dos Mormons. Ele também disse que teve um anjo que lhe mostrou o livro dos Mormons. É sempre assim, toda seita começa sempre com isso, um anjo. Nesse caso, o homem que inventou esse gráfico também teve um anjo que lhe mostrou esse mapa. Quais são as crenças deles? Eles acreditam que os afrodescendentes que estão no Ocidente são os verdadeiros hebreus. Volto a repetir. Para eles, você que nasceu em Angola, você não é descendente de Israel. É só o negro americano, o negro que nasceu nos Estados Unidos. Esse sim é que é descendente de Israel. Porque eles vão dizer que os que ficaram em África não são descendentes de Israel, são traidores que eles venderam, os israelitas. Os judeus que estão hoje em Israel são impostores. Eles dizem isso, são antissemitas. A destruição dos Estados Unidos marcará o tempo dos gentios. Eles dizem que os Estados Unidos vai ser destruído e aí sim o tempo dos gentios vai acabar. Eles creem que a salvação é pela guarda da lei. Você quer ser salvo, você precisa guardar a lei de Moisés, os sábados, a lei dietária, são legalistas. Eles acreditam em certas exterioridades, como usar franjas, não é? Repara, aquele aqui está a usar franjas, olha aqui as franjas dele. Usar franjas, tem que usar barbas compridas, são evidência de santidade. Eles dizem que Jesus era um homem negro, com a aparência de um africano subsaariano. Não, eles dizem que Jesus era negro, assim tipo eu, nariz de batata, carapinha dura. Hein? Eles acreditam nisso. Eles acreditam que é impossível alguém de outras etnias ser salvo. Eu, assim, africano que nasci em África, eles acreditam que eu não tenho como ser salvo. Os brancos não podem ser salvos, os chineses não podem ser salvos, é impossível. Eles acreditam também que pessoas de outras etnias serão eternamente escravos dos hebreus. Eles dizem que no mundo vindouro, os europeus, os americanos vão ser escravos deles. Eles acreditam que o céu e o inferno não existem, é coisa da mente, é estado da mente. E eles acreditam que o nome verdadeiro de Jesus é Yahuwah ou Ahaya. Repare que toda seita ele tem um problema grave com essa questão do nome de Deus. Ele começa a ver com o nome de Deus. O nome de Deus é esse. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem que ser Jesus. É coisa de seita. Quando ele começa com essa coisa, você se afasta daquele nome de seita. É coisa de seita. Qual é o nome de Deus? Qual é o verdadeiro nome de Deus? É coisa de seita esse tipo de abordagem. Eles dizem, não, o nome de Jesus, o nome verdadeiro de Jesus é Yahuwah ou Ahaya. É assim que eles pronunciam, Ahaya ou Yahuwah. Você não pode pronunciar de outra forma, é Yahuwah ou Yahaya. Não é você se pronunciar Jesus. Não, isso aí é perversão do nome de Jesus. O nome do Messias é Yahuwah ou Yahaya, segundo o que eles dizem. E eles acreditam que toda a história humana é sobre os negros. Por exemplo, para eles Maria era assim. Maria era que nem uma angolana, era preta, nariz de batata, tipo eu, carapinha dura. E Jesus também era assim, né? Um bebê africano. Eles acreditam nisso. King James, da Inglaterra, eles acreditam que o King James também era africano. Ele era negro.
Eles acreditam que o Mozart, o pianista, também era negro. Esse aqui é o Mozart é falso. O verdadeiro Mozart era mais ou menos assim, era negro, mas os brancos perverteram a história. Cristóvão Colombo, o espanhol, também era negro. Não é? Eles dizem isso. Era negro. Toda a história é sobre os negros. Se você conhece alguma coisa boa nesse mundo, os negros é que inventaram. Se você viu alguma coisa interessante nessa terra, é coisa de negro. Basicamente é isso. O negro inventou tudo. O negro, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, é coisa do negro. O branco não inventou nada. O branco só copiou nos negros. Os chineses só copiaram nos negros. Os asiáticos copiaram nos negros. Os australianos copiaram. Todo mundo copiou nos negros. Os negros inventaram tudo. Jesus era negro. Eles dizem que Jesus era mais ou menos assim. Essa imagem que você está a ver aí. Jesus era mais ou menos assim. E a base deles é Apocalipse 1, 14 a 15. É incrível que até pastor evangélico. Eu vi pastor evangélico defendendo isso, defendendo essa lorota. Meu Deus, estamos no fim dos tempos. Pastor a defender isso. Apocalipse 1, 14, olha a péssima exegese. Eles olham para esse texto. O texto diz o quê? Falando sobre Jesus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, ou como bronze polido, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Olha, estão a ver? A Bíblia diz que os seus pés eram como de latão reluzente. Qual a cor do latão? Qual a cor do bronze? É castanho. Estão a ver? A cor do bronze é castanho. Quer dizer então que Jesus era negro. Jesus era negro porque a Bíblia diz que os pés dele eram como latão reluzente, era como bronze. O bronze é castanho. Está aí. Está aí, acabou. Jesus era negro. É assim que eles interpretam, mas tem um problema. Qual o gênero literário do livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse não se faz uma exegese. Olhas para o livro do Apocalipse e queres interpretar literalmente tudo que você olha para lá. Não é assim que se interpreta o livro do Apocalipse. Na verdade, Jesus ressurreto, glorificado, ele se manifesta para João e se apresenta como um cumprimento da profecia de Daniel. Teologia bíblica. Para ler o livro de Apocalipse, você tem que entender bem o Velho Testamento, principalmente o livro de Daniel. Daniel 10, 6, diz assim, 10, 5 a 6. E levantei os meus olhos, e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus braços e os seus pés como bronze ou como latão reluzente. E as suas vestes, e a voz das suas palavras eram como multidões de muitas águas. Daniel 5, 6 a 7. Ou seja, Daniel só está a falar aquilo que João viu. Mas agora, o João só está a falar aquilo que Daniel viu. Porque o Apocalipse é, na verdade, uma sequência do livro de Daniel, meu Deus dos céus. Daniel lhe falaram céu a visão. Apocalipse João apareceu para ele e fala, olha, agora eu te revelo aquilo que estava oculto. Então é como se Apocalipse desse sequência onde Daniel parou. Jesus se revela a Daniel e se revela também a João da mesma forma. Daniel vê exatamente a mesma coisa que João vê. Mas agora olha aqui a situação. Daniel 10,6 diz assim, o seu corpo era como do berilo. Berilo é uma pedra preciosa, uma pedra. Tem cor verde. Eu te pergunto, o corpo de Jesus, na visão, era de cor verde. Eu agora te pergunto, quer dizer que Jesus era verde? Olha aqui nessa imagem deles, vergonhosamente meteram ele com roupa verde, mas a Bíblia diz que o corpo dele era como do berilo. Como é que fica? Jesus era verde, então.
Se você quer dizer que os pés dele, que eram como do latão ou como bronze polido, isso quer dizer que ele era negro. Então a Bíblia também diz que o corpo dele era como berilo. O berilo é uma pedra verde. Quer dizer então que Jesus era verde. Olha o nível, olha o nível. Não dá para crer que um pastor evangélico faz uma. É coisa assim de internet, de pegar, fazer copy-paste da internet. Não dá para crer, não dá, sinceramente não dá para crer que um pastor evangélico faz uma exegese tão pueril, tão sem pés nem cabeça, assim, sem. Não dá para crer numa coisa dessa. Não dá para crer numa coisa dessa. Quando a Bíblia diz que Jesus, a sua cabeça eram brancos como a lã, o que isso quer dizer? Primeiro, a cor branca do Apocalipse quer dizer pureza. Também quer dizer sabedoria. Quer dizer que a mente do Senhor é pura. A mente do Senhor é santa. A mente do Senhor é sábia. Os seus olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Quer dizer que os olhos do Senhor Jesus estão por toda a terra e consomem e conseguem escrutinar todas as coisas. Não há nada que escapa do fogo. Então, o olhar do Senhor é assim. Ele olha para a sua igreja e nada lhe escapa. Quer dizer que os olhos de Jesus é fogo, literalmente? Não. O que a Bíblia diz que o que a Bíblia quer dizer com os olhos de Jesus eram como chama de fogo? A Bíblia quer dizer que ninguém escapa ao olhar de Jesus. Diante do olhar de Jesus, tudo se despedaça, tudo é devorado. Todo mundo, a Bíblia diz que todos vamos aparecer, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Deus nos enxerga por dentro, não tem como esconder nada diante dele. É isso que quer dizer olhos como chama de fogo. Hein? Pés como latão reluzente ou como bronze polido. O que é bronze polido? Hein? O bronze era um material que polia-se para fazer diversos outros materiais, como espada, etc. Mas ele tinha que ser polido ou refinado. Isso quer dizer o quê? Que os caminhos do Senhor, eles são refinados, eles são puros, eles são polidos. O caminho do Senhor é polido. E para polir o bronze é um trabalho muito grande. Quer dizer que os caminhos do Senhor são duros, são difíceis. O próprio Jesus disse que entrai pela porta estreita porque larga é o caminho que leva para a condenação e muitos são os que entram por ela. Jesus disse que no caminho dele há espinhos. Espinhoso é o caminho que leva para a vida eterna. É isso que quer dizer que os seus pés eram como latão relucente. Não tem nada a ver com raça. Não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver. É uma exegese irresponsável, ridícula. Meu Deus. Enfim, avançando. Quem está a entender, escreva aí retaguarda. Parece que todo mundo desapareceu. Abandonaram-me. Escreva aí retaguarda. Retaguarda. Quem está a entender, escreva aí retaguarda. Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu dizer que eu sou judeu? Por quê? Primeiro, é que esse tipo de abordagem é uma dialética marxista. Karl Marx, um dos maiores inimigos do cristianismo, um dos maiores inimigos de Deus, um dos maiores inimigos de Deus, um dos maiores inimigos do Evangelho. Karl Marx, ele cria a dialética marxista, essa ideia de lutas de classe oprimida contra classe opressora, classe dos ricos ou dos burgueses contra a classe dos pobres ou dos trabalhadores, do proletariado. Karl Marx, então, com o passar do tempo, as pessoas foram adaptando o marxismo a seu bel prazer, não é? Hoje temos o que chamam de marxismo cultural, essa dialética, não, brancos contra negros, essa luta de, vamos dizer que, olha, na verdade, o problema do mundo é a luta das classes, é a luta do branco contra o negro. Reparem que nesse olhar, o problema do mundo já não é o pecado, o problema do mundo agora é o quê? É a luta de classe, é a luta de brancos contra negros, é a luta de pobres contra ricos, é a luta de héteros contra gays, é a luta de uns contra os outros, nós contra eles. Esquecemos o que? Isso faz o que? Isso retira
o foco da palavra de Deus, que a nossa luta não é com carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. A nossa luta, na verdade, o nosso maior inimigo chama-se pecado. É o poder da carne, é o poder do pecado. Esse é que é o verdadeiro inimigo do homem. Mas essa visão que faz crer que não. O grande problema do mundo é esse olhar marxista. Vamos falar, olha, na verdade, Jesus, quando estava no Egito, ele fugiu. Quando era bebê, os pais dele fugiram. Fugiram por quê? Fugiram porque os judeus eram brancos e Jesus e o pai dele eram negros e a família dele era negro, por isso fugiram no Egito, onde estavam os outros negros. Ou seja, você entra em choque com a própria escritura, com a inerrância da escritura. A Bíblia diz que o motivo pelo qual fez Maria e José fugirem de Belém, da Judeia, e ir para o Egito, é porque Herodes queria matar Jesus. E por que foram no Egito? Pura e simplesmente porque o Egito já era uma outra província, e as províncias tinham seus governadores, e um governador não podia interferir na legislação alheia, no território alheio. Então, ele fugiu para o Egito, porque no Egito também era uma província assim já desenvolvida, e o conceito da Pax Romana estava muito bem desenvolvido. Pax Romana significa o período de tranquilidade e calma que o Império Romano exigia das suas colônias ou das suas províncias. Então, o Egito era um lugar calmo, o Egito era um lugar onde Herodes não poderia usar, sei lá, os seus cães de guarda ou a sua influência para corromper alguém e lhes mandar matar. Então, o Egito era um lugar tranquilo, por isso foram para o Egito. Não tem nada a ver, porque não. Fugiram para o Egito porque lá eram os negros e eles também eram negros. Meu Deus! Né? Distorce completamente o Evangelho. Nos coloca numa situação patética. Não é isso que a Bíblia ensina. Quais são as causas disso? Quais são as causas disso? Desejo de autoafirmação. As pessoas, por que ao longo da história vários grupos alegaram que eles é que são os verdadeiros judeus? Primeiro, desejo de autoafirmação. Primeiro, ele quer se afirmar, ele quer se sentir relevante. Então a melhor forma de fazer isso é dizer que ele é judeu. Segundo, complexo de inferioridade. Por exemplo, os Black Hebrew Israelites. Nos Estados Unidos, os negros sofreram muito com racismo, muito com essa coisa do racismo. Então, muitos negros começaram a se auto-odiar. Eles já não gostavam da ideia de ser negros, de ser chamado de afrodescendente, porque isso estava associado ao escravo e que e tal. Então, eles tinham já esse complexo de inferioridade em se assumir como afrodescendente. Então, como ser afrodescendente era uma coisa pejorativa, precisavam buscar uma outra identidade. Encontraram na Bíblia essa tal identidade, dizer que eles são judeus. Olha, nós somos hebreus. Não, eu não sou africano, eu sou hebreu. É o quê? É complexo de inferioridade, de assumir que ele é afrodescendente. Terceiro motivo, carnalidade. Muitos, eles simplesmente abraçam essas coisas por carnalidade. Por exemplo, esse movimento Black Hebrew, eles dizem que você pode ter 3, 2, 4 mulheres. Esse desejo de ter um monte de mulheres, esse desejo carnal, é que fez muitos abraçarem esse tipo de movimento. Quarto, ventos de doutrina. Sabe, hoje em dia, com a internet, muitos ventos de doutrina, não é? Eu estava a debater esses debates virtuais com alguém que, afinal de contas, todo o argumento dele, ele escreveu 5 argumentos que provam que Jesus era negro e não sei o quê. Afinal de contas, foram descobrir que ele foi buscar aquele no site de negritude, na internet, no site brasileiro, cada palavra, não sei se é aquele site ateu, se é um site de diagnóstico, sei lá, se é site de onde ele foi tirar aquela besteira. E é assim que tem sido hoje. Ventos de doutrina, pessoas vão na internet, tiram o que querem. Quer dizer, ventos de doutrina soprando, ventos de doutrina soprando. Não quer dizer que não tenha boas coisas na internet. Tem boas coisas, tem gente fazendo trabalho sério na internet. Nós estamos aqui a fazer um trabalho sério.
Mas há que saber filtrar. Há que saber filtrar. Quais são as soluções, então, para isso? Meus irmãos, só a Escritura. Voltarmos à palavra de Deus. Voltarmos à palavra de Deus. Voltarmos à palavra de Deus. Ao estudo bíblico sério. Não é possível você... Há pessoas que cresceram na igreja, nunca tiveram estudos bíblicos com seus pastores, é só campanha. Campanha, basta ter feriado, porque campanha de jejum. Basta ver um feriado prolongado, porque vamos fazer campanha. Os crentes estão cada vez mais analfabetos com as escrituras, estão cada vez mais fracos nas escrituras. O nosso povo está assim, morrendo, morrendo. Aquilo que disse o profeta Oséias: o meu povo morre, peca por falta de conhecimento, sabe? Falta de conhecimento. A igreja precisa voltar ao solo, à escritura, à palavra de Deus, ao estudo da escritura sério, esquecer esses charlatões, falsos profetas, mentirosos, canalhas, esquecer essa gente toda, lhes mandar para o quinto dos infernos e nos concentrarmos na palavra, a palavra que é vida, que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra. Voltarmos à palavra, voltarmos para as escrituras, voltarmos para os evangelhos, comer Bíblia de manhã à noite, meditar na Bíblia, memorizar versículos, entender os contextos, contexto histórico, buscar iluminação do Espírito Santo, que ele nos ilumine e nos faça entender a palavra, intensificar os nossos estudos bíblicos, dinamizar os nossos estudos bíblicos, usar as tecnologias para potencializar os nossos estudos bíblicos nas igrejas locais, nas células de oração, nos encontros familiares, nas congregações, nas subcongregações, nos centros, nas sedes. Precisamos de voltar às escrituras, chotar esses neófitos todos dos púlpitos, lhes retirar nem que for a pontapé, voltarmos às escrituras, voltarmos à palavra, às escrituras, ao estudo sério da palavra, a retaguarda, voltarmos às escrituras, voltarmos na palavra de Deus, voltarmos numa exegese séria, voltarmos numa hermenêutica séria, compromissada. Cada crente tem que entender o contexto, quando é que o livro foi escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito, qual o contexto literário do livro, escreveu para quem, o que ele estava a esperar quando escreveu, quais eram as circunstâncias, qual era o contexto geopolítico quando aquele livro foi escrito. Tem que comer Bíblia, meu Deus do céu. Comer Bíblia, tem que comer palavra, tem que ser forte, tem que meditar. Aquilo que Deus falou para Josué: não apartes esse livro da tua boca, medite nele de manhã e noite. Sabe voltar, fala no teu pastor, conversa com o teu pastor, auxilia o teu pastor, dá ideia no teu pastor, fala: pastor, vamos dinamizar o estudo bíblico na igreja, vamos criar assim um programinha, vamos criar aqui um dia, vamos potencializar, vamos dinamizar o nosso estudo. Pastor, qual é o plano de estudo bíblico para esse mês? Qual o plano de estudo bíblico para o próximo mês? Qual o plano para que as famílias, que as mamás, cada jovem entendam? Meus jovens, auxiliem os vossos pastores. Não deixem os vossos pastores trabalhar sozinhos, morrerem sozinhos. Auxilia o teu pastor, auxilia o teu líder, meu Deus do céu. Os pastores não sabem, alguns são mais velhos, não sabem usar tecnologia. Você que é jovem, ele ajuda a usar tecnologia para a glória de Deus. Potencializam a palavra, potencializam o estudo bíblico. Só assim é que vamos ter uma igreja santa. Está aqui o logo da Apologética Mangolé. Na verdade, eu não quis dizer que a solução é a Apologética Mangolé, pronto, mas eu quis dizer que apologética, defesa da fé. Meus irmãos, se levantar pela verdade é um trabalho de todos nós. Não existe ministério apologético, isso não existe. Por quê? Porque todos os crentes, eles têm esse dever. Todos os crentes foram chamados para se levantar e defender a verdade. Você precisa defender a verdade. Não é como fazem esses corvos, em nome do amiguismo, defendem os amigos deles por causa dos interesses pessoais e o amiguismo. Corvos, canalhas, amiguinhos baratos. Nós precisamos de defesa da fé. Isso não quer dizer que você vai pisotear o teu amigo. Quer dizer que se o teu amigo está errado, vai para ele com amor e mansidão.
corrija o teu amigo, não é ficar aí. Ah, eu te defendo, meu amigo, eu te defendo, não importa o que você falou, eu te defendo. Isso é. Isso, meu Deus, não tenho nem nome para falar sobre isso, sinceramente. Isso não é amizade. É canalice. Isso não é amizade, é canalice. São canalhas. Não são verdadeiros canalhas. A verdadeira amizade, ela repreende, ela corrige e ela quer ver o melhor, principalmente nas coisas espirituais. Não é defender até o absurdo, chega a ser nojento. Precisamos de apologética nas nossas igrejas, apologética nas nossas vidas pessoais. E por fim, precisamos ter uma vida literária interessante, né? Nem todos temos a oportunidade de fazer um curso de teologia, mas existem muitas obras que você pode ir lendo que vão ampliar o teu horizonte. Né? Compra um dicionário bíblico, compra um atlas bíblico, compra uma Bíblia de estudo, compra um comentário bíblico, não é? Antes de você ler o livro, leia a introdução do livro, vai te ajudar a entender quem escreveu, como escreveu, onde é que ele estava quando escreveu, qual era o contexto histórico que estava a acontecer aí quando ele escreveu, qual era o contexto geopolítico, para te ajudar a compreender melhor o texto. Senão você vai abrir o texto bíblico e vai começar a ver negro contra brancos. Então, é importante ter boas fontes literárias, materiais que te ajudam a potencializar a tua leitura bíblica, bíblias de estudo, boas bíblias de estudo, comentário bíblico, concordância bíblica, dicionário bíblico, enfim, de acordo com as tuas possibilidades. E para terminar, tenho aqui alguns materiais sobre África que eu vou aqui partilhar convosco. Eu vou partilhar convosco aqui alguns materiais sobre África que eu acho assim pertinentes. Tem aqui alguns livros que eu gostaria de partilhar convosco que eu acho pertinente a partilha. O primeiro livro que eu partilho é do professor Wilburn O'Donovan, O Cristianismo Bíblico na África Moderna. Bom demais, bom demais. O professor O'Donovan, ele basicamente mostra a África moderna, quais são os perigos da África moderna, quais são problemas, enfim, ele fala sobre aborto, sexo, HIV-Sida, política, pornografia, os efeitos da globalização em África, o afrocentrismo, enfim. Deixa-me só ver aqui como chama isso, o índice, vocês, é bom demais esse livro. Ele, vê, o índice, ele começa assim, não é? O africano ocidental, qual é a diferença? Grandes problemas e um Deus poderoso. O lado feio da urbanização, crise culturais e mortes na cidade, o prazer e o problema mais universal do mundo. O lado doentio do sexo e o que pode fazer para o deter. Dinheiro, grande mal. Ou encorajamento. O problema da pobreza em África. Política, poder e problemas que promovem, que corrompem os africanos. As mulheres na África moderna e na igreja antiga, minha irmã, as irmãs da apologética no feminino, olha aqui, esse livro, você que está no Brasil, não sei no Brasil, mas você que está em Angola, você que está em Portugal, você consegue facilmente encontrar esse livro. Você que está em Angola, você consegue facilmente encontrar esse livro. Você que está em Portugal, você consegue encontrar facilmente esse livro. Não é? As mulheres na África moderna, o desafio da juventude na africana moderna, é que é muita coisa boa. Cristianismo bíblico na África moderna, primeira recomendação. Segunda recomendação, mesmo autor, professor Wilburn O'Donovan, mas essa aqui é uma espécie de teologia sistemática, é pequenina. O cristianismo bíblico na perspectiva africana, professor Wilburn O'Donovan. O cristianismo bíblico na perspectiva africana. Esse material você também encontra facilmente em Angola. Bom demais. É uma teologia sistemática africana. É uma teologia sistemática, dá para considerar assim. Porque ele fala
Introdução, em que devemos crer, a Bíblia, isso aqui é a parte da revelação, a Bíblia é a única revelação, como a Bíblia chegou até nós, o Deus que não conseguimos compreender, isso aqui, doutrina de Deus, trindade, cristologia, antropologia, é uma teologia sistemática, não é? Do professor Wilbur O'Donovan, cristianismo bíblico africano, o cristianismo bíblico numa perspectiva africana, do professor Wilbur O'Donovan. O que mais estamos aqui? Agora vou tirar alguns pesos pesados. Alguns pesos pesados que eu tenho aqui. Essa trilogia são 3 livros. É uma série de 3 livros. Esse aqui é o volume 1, Teologia Africana no século XXI. Irmãs Paulinas, Teologia Africana no século XXI. Você que está em Angola, você pode adquirir esse livro. Teologia Africana no século XXI. Teologia Africana no século XXI, volume 2. Teologia Africana no século XXI, volume 3. Ainda temos mais alguns pesos pesados. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Cultura Tradicional Bantu. Olha ele. Olha a espessura dele. Olha a espessura. Um livraço. E o problema é que as letras são bem pequeninas. Tem um monte de imagens. Enfim, é um livro... Trabalho sério, acadêmico. Não é copy-paste da internet, do site brasileiro. Não sei se é site da TEL. Trabalho sério. Hein? Trabalho sério. Pesquisa acadêmica. Tá vendo? Ele mostra aqui o antigo reino do Congo. Enfim, o expansionismo bantu. Essa aqui mostra o expansionismo bantu. Enfim, cultura tradicional bantu. Quando estou a fazer pesquisa, quando eu quero saber, por exemplo, sobre o conceito de ressurreição, os funerais, os rituais de funerais em África, o conceito até sobre aborto, o que, é que os africanos pensam, culto aos antepassados, ética para a vida, magia bantu, habitantes intermediários no mundo invisível, religião tradicional bantu, feiticismo, monoteísmo bantu. Isso aqui é riqueza, meus irmãos. Hein? Isso aqui pode encontrar nas Irmãs Paulinas. O Braille só apareceu agora. Braille, comenta aí. Hein? Comenta aí. Como chama isso? Retaguarda. Comenta aí. O Braille é o nosso irmão que nos faz companhia aqui com esses maravilhosos rap gospel. Bons louvores, boas músicas. Eu amo demais. No princípio do programa eu meti a tocar a música do Braille. Tá aqui a música do Braille. Sempre metemos a música do Braille. Nós temos compromisso aqui com boas músicas. Boas músicas. Outro material. Esse aqui é pesado. Atenção, esse aqui é pesado. John Bauer. 2000 anos de cristianismo em África. Pesadaço. Olha a espessura. Trabalho acadêmico, coisa séria. Vamos ler, juventude, vamos ler. Escreva aí, retaguarda, escreva aí, juventude, vamos ler. Escreva aí, vamos ler. Escreva aí, juventude, vamos ler. Vamos ler para não chegar aí e começar a falar que os israelitas eram negros, o Jesus era negro. Vamos ler, vamos ler. Eu tenho aqui ainda, já apresentei algumas obras em português, tem aqui algumas obras em inglês. São muitas obras, fica difícil apresentar todas. Thomas Oden é assim, do top 5 dos meus teólogos favoritos. Thomas Oden. How Africa Shaped the Christian Mind.
E, meus irmãos, esse livro eu li, reli, acho que eu li esse livro 2 vezes. Eu devorei esse livro, eu amei. Está todo riscado, se você ver, está todo pintado. Tá? Páginas inteiras pintadas. Páginas inteiras pintadas. Está a ver? Páginas. Eu sou fã de Thomas Olden. Eu amo Thomas. Eu tenho a sistemática do Thomas Olden. Teologia sistemática do Thomas Olden. Eu amo. Acho que os irmãos não estão a entender. Sistemática do Thomas Olden. Também ele faz muita citação de africanos aqui. Muita citação. Yamaguchi. Africa and the Bible. África and the Bible, importantíssimo. África e a Bíblia, do professor Edwin Yamaguchi. Vocab Malone, que fez a live conosco aqui o ano passado. Vocab Malone, ele que é especialista em Black Hebrew Israelism. Fez a live o ano passado conosco. Você que fala língua inglesa, considera aí. Temos aqui o professor Craig Kinner. Professor Kinner. Defending Black Faith, do professor Craig Kinner. Defendendo a fé negra. O que mais temos aqui de África? Essa é muita coisa. É comentário bíblico africano. Deixa eu só ver aqui. Epa! Deixa eu meter aqui o braille enquanto eu me levanto. Bíblia de Estudo Africana. Bíblia de Estudo Africana. Africa Study Bible. Foi escrito por mais de 60 teólogos africanos. Bíblia de Estudo Africana. É trabalho sério. Bíblia de Estudo Africana. Africa Study Bible é uma das minhas favoritas. Quando eu quero fazer estudos sobre África, a Bíblia. Godsworth African Eyes. Olha aqui. Africa Study Bible. Olha aqui. Volume. Ela é linda. É uma Bíblia linda demais. Linda demais. Linda por dentro. Tem sempre detalhes africanos. Enfim. Um dia desse faço um review dessa Bíblia. As notas de estudo bíblico são assim, velho. Com coisinhas africanas. Lindo demais. Amo bastante. É uma das minhas Bíblias favoritas. Enfim. Amo demais. Amo demais. Mais de 60 professores africanos. Nenhum deles fica a falar que nós somos judeus. Você até na academia fala esse tipo de coisa. Epa. Tem o comentário bíblico africano. Tem aí o comentários, contexto histórico, enfim. Tem mais aqui alguns livros sobre África. Mas por enquanto, não é? As minhas recomendações foram essas. Bíblia de Estudo Africana. Isso aí, para quem fala inglês, Africa Study Bible. Defending Black Faith, professor Craig Kinner. Barack Obama versus Black Hebrew Israelite, Vocab Malone, meu amigo. Edwin Yamaguchi, Africa and the Bible. How Africa Shaped the Christian Mind, Thomas Olden. Depois tem aqui as recomendações em português. 2000 anos de cristianismo em África, professor John Bauer. Cultura tradicional bantu. Cultura tradicional bantu. Teologia bíblica africana ou teologia africana no século XXI. São 3 volumes. Teologia africana no século XXI. Volume 1, Teologia africana no século XXI. Volume 2, Teologia africana no século XXI. E agora sim, o volume 3, Teologia africana no século XXI. Sistemática. Essa teologia sistemática do professor Wilbur O'Donovan, Cristianismo Bíblico na Perspectiva Africana, e por fim, Cristianismo Bíblico na África Moderna. Principalmente para as irmãs, recomendo vivamente. Você, minha irmã, que gosta de apologética, esse é o livro para ti. Se oferecem, não sei se a Kunde está vendo, oferece na Neuza, Neuza oferece para a Kunde, enfim. Minha irmã que gosta de apologética, está aqui.
Cristianismo Bíblico na África Moderna. É o livro. É o livro, enfim. Só de material de África, sem mexer os que estão aí atrás. Olha isso. Olha isso. Só de materiais de África. Uma Bíblia de estudo, comentários bíblicos, materiais em inglês, materiais em português. Tá ver? Depois chega aí um gajo qualquer. Deixa eu ver. Caiu tudo. Depois chega aí um gajo qualquer. Os judeus eram negros. Porque eu vi na internet, os judeus eram negros. São pessoas que não leem nada, não estudam nada. Os judeus eram negros, os judeus eram negros. Enfim, chega a ser nojento. Retaguarda, meus irmãos. Retaguarda, já falei demais hoje. Próxima semana eu estarei de volta, a próxima quarta, trazendo um material bombástico. Olha, não falta, você não pode faltar. Não falta, 21 horas, quarta-feira, não falta. Pelo amor de Deus, escreva aí, comenta aí, retaguarda. Você está proibido de faltar. Eu vou falar sobre profetismo africano. Profetizar, profetiza, papá. Ativação de anjos. Vou te ensinar como esses que falam, vou ativar o teu anjo, ativa o teu anjo. Conheça o nome do teu anjo. Há pessoas que sabem o nome dos seus anjos. Deus me revelou qual é o nome do meu anjo. Há pessoas que dizem que Deus me disse o nome do meu anjo. Pessoas que dizem, olha, eu estou aqui parado, mas o meu espírito saiu, estou no meu andamento profético. Eu estou a dormir, mas o meu espírito saiu do meu corpo, estou no meu andamento profético. Fui na tua casa no meu andamento profético. Vamos ver isso tudo. Retaguarda. Quarta-feira promete. Onde posso encontrar essa série de livros? Olha, alguns podem encontrar nas Irmãs Paulinas. Alguns, Teologia Bíblica ou Teologia Africana no século XXI, Irmãs Paulina. Este aqui também é possível encontrar nas Paulinas. Este aqui é um bocadinho... Esse também encontra nas Paulinas. É um bocadinho difícil. Esse aqui é o mais difícil. Custa mais caro também. Cultura tradicional banto. Mas é possível que encontres com um bocadinho de sorte. E este aqui eu estarei levando em Angola através da livraria Coca-Cola. É possível que exista em Angola esse, mas como eu gosto demais desse livro, gostaria que muitas irmãs tivessem contato com esse livro. Cristianismo Bíblico é uma teologia bíblica. Enfim, tem coisa boa, meus irmãos. Tem muita coisa boa. Nós temos que investigar, ler, estudar, correr atrás. E deixar lá esses charlatões, falsos profetas, os amigos deles que passam a vida a se acobertar, porque já provaram que não tem nada para dar. Fico por aqui. Me despeço com o irmão Brian Ramos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Em nome do Rei. Retaguarda, eu me despeço. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha gostado. Continue orando por mim. Ore por mim. Que eu prometo sempre trazer bom conteúdo para você. Nós vamos estar juntos. Deus abençoe rico e poderosamente. Retaguarda. Comente aí, retaguarda. Bendito. Retaguarda. Deus abençoe. Elísio Mateus, Deus abençoe. Mário Jacob, Deus abençoe. Gerson Valente, Deus abençoe. Luiz Paulo Capolo, Agostinho Florindo Ango, retaguarda, meu caro. Pastor Zé, retaguarda, meu pastor. Matfane, retaguarda. Lucas Dourado, retaguarda. Matfane, retaguarda. Pedro Kiazissua, nome powerful. Retaguarda. Estamos juntos, meus irmãos. Me voe. Deus abençoe. Até quarta. Não falta quarta-feira. Deus abençoe. Retaguarda.
Deus abençoe.